Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós iremos falar sobre o RBVA11, que é o Fundo de Renda Urbana da Rio Bravo. Por quê? Geralmente nós conhecemos, os mais famosos é o HGRU11 e o TRXF11. Geralmente esses dois são os mais famosos. Mas existe um outro fundo que ele é muito bom, que é o RBVA11 da Rio Bravo. Ele ficaria ali em terceiro lugar na competição, só que ultimamente ele vem entregando um excelente dividendo. A maior prova é que, no cenário de renda urbana, ele já vem se aproximando da sua cotação máxima, onde a cotação máxima foram R$ 113,72, ele já vem se aproximando, entregou um dividendo de 10,57. Quem comprou ele antes está com dividendo na casa de 12. Por quê? Porque ele teve uma valorização de 21,11%, ou seja, uma excelente valorização nos últimos 12 meses, uma valorização que nós conseguimos observar somente em ação. E a pergunta que muitos estão fazendo é por que, que ele anda pagando tanto? Por que, que ele se valorizou tanto? E é isso que nós vamos contar para vocês a partir do fato relevante que saiu, por que, que a cotação dele subiu tanto e por que, que ele está pagando tanto dividendo, certo? Mas antes de passar para o nosso conteúdo, peço para você que ainda não é seguidor do nosso canal, que possa seguir o nosso canal, comentar, curtir, como também fazer sugestões no intuito de nós melhorarmos o nosso conteúdo. Então, a primeira informação que nós precisamos trazer é que este fundo ele vem fazendo a seguinte movimentação. Como ele é um fundo de renda urbana, ele possui muitos imóveis, principalmente agências bancárias. E a agência bancária localizada em Tiradentes, localizada na Praça Tiradentes, em Belo Horizonte, Minas Gerais, um dos principais pontos ali de Minas Gerais, tem uma agência que é a agência do Santo André, que ele acabou de estabelecer aí um contrato de venda desse imóvel, ou seja, uma operação de venda desse imóvel. E ao vender este imóvel, o fundo teve um lucro de 2.084.964,62, o que significa que o cotista que investe no RBVA11 ele vai ter um adicional de 17 centavos na sua cota, o que é um valor muito bom. E além disso, o fundo ele vendeu esse imóvel não no prejuízo, mas no lucro. Por quê? Quando ele adquiriu por 15,86 milhões. Depois, este imóvel, que estava alugado para o Santo André, passou por uma reavaliação, onde ele foi avaliado em 17,30 milhões. E quando ele foi vendido por muito mais do que ele foi avaliado. Ele foi vendido por 18,5 milhões, o que fez com que o fundo tivesse um lucro de 2,08 milhões. Então, é um excelente retorno, ou seja, a venda gerou uma taxa de retorno interno para o investidor de 12,14% ao ano, isso isento de imposto. Isso equivale a um IPCA mais 6,2%, ou seja, o IPCA que o governo está se propondo a pagar agora com o Tesouro Direto, só que lá é com imposto, mais de 20%. Aqui não, é isento de imposto, ou seja, o fundo vem vendendo os imóveis e passando esse dinheiro para o cotista para evitar ali a sua concentração, principalmente em determinado setor. E para quem já vem investindo há um bom tempo neste fundo imobiliário,
está percebendo que ele está fazendo esse tipo de movimento. Ou seja, as aquisições que ele acabou vendendo, elas tiveram um valor de aquisição de 108 milhões, elas foram avaliadas na casa de 122 milhões e o mercado precificou para cima e não para baixo. O mercado precificou na casa de 154 milhões, inclusive pagou esse valor. Ou seja, teve um ganho de preço na venda e um ganho de preço no laudo, né, de 32,1 milhões e um ganho de capital total de 46 milhões. Quando isso acontece, evidentemente que acontece, a cotação ela sobe parecendo a ação e o dividendo também. Por isso que hoje, atualmente, o RBVA11 se torna aí uma excelente alternativa para estar brigando junto com a HGRU11 e TRXF11. Além disso, isso faz parte de uma estratégia que já foi questionada muitas vezes e por muitos investidores, essa concentração que ele tem principalmente em Caixa e em Santander. Ele tem dos 74 imóveis que ele possui, 34 pertencem à Caixa, 16 pertencem ao Santander. Isso é bom e ao mesmo tempo ruim. Isso é bom porque está alugado para o banco e o banco jamais vai deixar de pagar o aluguel, porque o banco tem dinheiro para pagar o aluguel. Entretanto, ele está num setor e ele acaba estando no setor que acabou sendo muito concentrado, principalmente para a Caixa, 35 imóveis, e 16 para o Santander, 35 para uma agência bancária pública e 16 para uma agência privada. E é interessante que ele vem diminuindo posições, principalmente nas agências privadas do Santander. Santander que não vem trazendo bons resultados, né? Santander aí está começando a sofrer algumas crises que bancos de fora acabam passando quando eles vêm para o Brasil, porque o Santander é espanhol. Tem 8 imóveis de Pão de Açúcar, mas isso é comum, a HGRU tem, TRXF11 também tem. Tem 8 imóveis vagos, tem 2 imóveis para o Açaí, um imóvel para a Centauro, um imóvel para a Renner, um imóvel para o Itaú, um imóvel para o Coco Bambu e um imóvel para o M3 Store. Esse vago não é que está vagos, vagos é uma empresa. Tem uma participação no Shopping Guatemi da Farinha Lima e tem no seu portfólio 4 fundos imobiliários, onde ele acaba tendo uma posição que nós chamamos indireta, né? Uma vez que ele tem cotas destes fundos imobiliários. O LASC11, o SHPH11, o CPSH11, que é de shopping da Capitânia, e o SPGM11, que faz com que 89% da sua carteira sejam imóveis, tem uma menor posição em aluguéis a receber, né? Tem 3% de FIIs, 3% de liquidez e 2% aí, 3% a receber e 3% de alocações estratégicas via FIIs, né? Ou seja, via FIIs. Ou seja, ele vem fazendo justamente o que ele era questionado, né? Essa concentração muito alta em Santander e em Caixa. Então, o que a gente espera é que ele faça algumas movimentações no intuito também de diminuir essa exposição à Caixa, se bem que Caixa é um excelente imóvel, porque você dificilmente a Caixa Econômica vai fechar uma agência, principalmente porque o sistema tecnológico da Caixa ainda não é tão avançado quanto o Nubank, quanto o Banco Inter, quanto o Banco do Brasil, ainda está no processo de reformulação. Então, esses imóveis vão ficar ocupados durante muito tempo. Dificilmente uma Caixa Econômica ela é entregue, porque boa parte dos benefícios são entregues via Caixa Econômica. Além disso, toda a parte de receita de financiamento de imóveis, por exemplo, principalmente Minha Casa Minha Vida,
é via Caixa, né? Também muitos aposentados recebem seus benefícios. Então, geralmente, esses imóveis eles se cristalizam. Certamente você conhece uma Caixa Econômica na região que você mora, que ela está lá desde que você nasceu. É um bom imóvel, mas faz parte da estratégia de estar diminuindo essa concentração, principalmente no setor de caixas, né, de caixas de banco, né, ou seja, de exposição a banco, principalmente porque se houver uma digitalização da Caixa e uma digitalização intensa do Santander, vai ser normal começar a entregar essas agências bancárias. Mas até o momento continua entregando e continua pagando bem, o que é uma boa notícia para você que é investidor. Se nós descermos aqui um pouquinho, nós vamos ver que ele tem um valor patrimonial de R$ 108,59, está chegando muito perto de um preço sobre o valor patrimonial que já não é tão bom você investir, que é 1,05, nós estamos em 1,04, só em caixa ele tem 43 milhões, o dividend yield dele cresce em média ao ano 2,41, bem discreto. O valor da cotação cresce em média 1,13 e ele tem uma base de 57.208 cotistas. Se nós olharmos, ele vem pagando esse ano mais do que o ano passado, né? 5 centavos a mais ele vem passando, e existe uma tendência disso aumentar, porque agora ele tem 17 centavos de reserva por cota. Então, provavelmente, os próximos dividendos virão maior ainda. E se nós olharmos os últimos 5 anos, o dividendo ele vem subindo, sofreu uma pequena queda em 2023, mas 2024 ele já vai pagar mais do que 2023, mais do que 2022, mais do que 2021, mais do que 2020, por causa dessa estratégia que ele está fazendo de vender imóveis. Por isso que nós já podemos observar nos 3 primeiros meses que já vão ser bem mais alto quando ainda não tinha entrado os 17 centavos. Então, você aí que é cotista do RBVA11, o seu dividendo ele vai aumentar. E como o dividendo vai aumentar, a cotação ela vai subir, ou seja, vai se aproximar das cotas máximas, né? Até porque Rendelban entregando 10,57 é um excelente retorno, e se a inflação disparar, o varejo se beneficia mais ainda, com inflação disparando e Selic caindo, né? Inclusive, é o próprio, o próprio setor se dando bem, que é o varejo, é ele que é responsável por puxar a inflação para cima, né? Então, se o RBVA11, o setor de varejo começar a dar bons retornos, ele próprio vai ser um dos responsáveis por puxar a inflação para cima, né? Quanto mais o varejo se beneficia, mais a inflação sobe. Quanto mais o varejo é afetado, mais a inflação cai, e nós estamos entrando num cenário onde a inflação ela vai subir, não tem como, principalmente no segundo semestre, porque é período de eleição, principalmente nos municípios, e como nós sabemos, para ganhar, para reeleger prefeito, para eleger o novo prefeito, para eleger vereador, tem que ter dinheiro correndo na periferia, tem que ter dinheiro correndo nos municípios para eleger os candidatos. Então se prepare que a inflação ela vai disparar, principalmente aí no próximo semestre, ela vai disparar, porque a eleição no nosso país ela não funciona controlando os gastos, pelo contrário, é abrindo os caixas. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, chamando a atenção para o RBVA11, que está aparecendo no cenário como uma ótima alternativa para HGRU11 e TRXF11. Deus abençoe vocês e até o próximo conteúdo aqui no nosso canal.